para vocês, tá bom? Aqui. Pronto. Então, E aí você colocou no chat já para todo mundo responder? isso. Se vocês vierem aqui na tela, no cantinho, tem um QR Code. E aí, a partir do telefone de vocês, vocês conseguem enviar as respostas para o nosso Mentimeter. Esse cantinho aqui é o link para a nossa atividade. Será que vale a gente colocar no chat também, Thaís, o link? Já está? Eles também conseguem acessar pelo mente.com com o código aqui embaixo, né? Isso, o Gabriel está mandando, o que eu estou compartilhando a tela, não consigo sair. Thaís, a gente abre, mas não está abrindo as perguntas ainda. É isso, porque eu vou passar aqui, quando eu passar o slide, vai passar para a pergunta. Posso passar, gente? Pode. Aqui, Aí então... vocês começam a responder, né, Thaís? Isso, eu habilitei a primeira pergunta. Aí, ó, já começou a vir aqui. Então... Muito bom, Média ó, ganhando aí, né, Thaís? já temos um... Interessante, hein? Ó, tá uma briga boa, mas acho que a média tá bem à frente, hein, Camila? Todo mundo está conseguindo acessar? E você já consegue abrir a segunda pergunta, Thaís? Só quando eu passar a minha tela. Ah, tá bom. Tá bom? Acho que temos um ganhador claro, hein, Camila? Sim. A gente vê que a média é está bem, muito grande, né? Ou seja, do que a gente tem de resposta agora muito alto, nós temos o menor percentual. Isso sugere que teremos um ótimo debate. Ótimo, Thaís. Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Como podemos promover a prática docente transformadora, levando em conta o ritmo das mudanças tecnológicas? Então, aqui a ideia é fazer uma chuva de palavras, né? As palavras vão aparecendo aqui na nossa tela, com esse desafio, grande desafio, né? Que eu acho que é o próprio mote do encontro de hoje, né? Com empatia, temos a primeira palavra. Pedagogia crítica, olha só. Tecnologia social, eu acho que é um tema que a gente traz muito forte, né, em negócio de impacto, provocando, atentos a fake news também, né, estamos nessa época sensível a notícias, né, que circulam, experiências, né, então colocando a mão na massa mesmo, né, e sentindo e experimentando. Muito bom, provocando, né? Rede, apareceu a palavra de rede, né? Cuidado ético, tecnologia assistiva, muito bom, incluindo, né? O tema da inclusão, então, experiências, né? Muito bom, debatendo, acho que isso é bem importante, né? A troca de conhecimentos e a co-construção aqui, ó, né? A co-construção das iniciativas, né? Convivência, muito bom, gente, está ficando muito legal essa nossa chuva de palavras aqui. Capacitação, né? O aluno protagonista, então também tem a prática docente também ser um tema de capacitação, né? Uso para impacto, né? Então, a gente entender também que a própria inteligência artificial pode vir a somar e a escalar o nosso impacto, né, do que a gente está fazendo aqui. Criticidade, né, então ter esse olhar crítico, né, alfabetização digital, muito importante também, abertura para inovar, né, muito bom, gente. Muito bom, Thaís, muito bom, pessoal. Ficou a gente vai tirar uma foto disso, né, Gabriel e Samir? Não sei quem que está cuidando
muito bacana, essas palavras são muito instigadoras, elas trazem um olhar muito de otimismo para o tema, né? E a gente, então, acho que tem uma oportunidade muito grande aqui de debate. O Douglas, ele fez, da Fundação Dom Cabral, né, Douglas, fez uma pergunta aqui, a gente vai deixar ela aqui, vamos abrir o debate, e essa será já a sua primeira pergunta, né? Achei muito boa ela. Então, muito obrigada por esse maravilhoso show de palavras aí. Eu vou passar para a Thaís, então, que vai contar um pouquinho da nossa agenda, e aí vai abrir já para os nossos palestrantes, que eu agradeço muito aos professores que toparam puxar esse debate aí com a gente. Bem-vindos, então, Mari Regina, Luciel e Andréia. Passo para a Thaís, que abre a agenda e os chamará em seguida. Muito bom. Vou ser muito breve aqui, porque eu acho que o mais importante mesmo é a gente entrar com a mão na massa no debate, no diálogo, né, e ouvindo nossos palestrantes. Então, nossa agenda foi organizada da seguinte maneira. A gente vai ter uma fala inicial dos palestrantes, a gente tem o Luciel de Oliveira aqui, da PUC de Minas, a gente tem a Mari Regina, da PUC do Paraná, e a gente tem a Andréa Gomes, da Artemisia. Então, eles três vão fazer uma fala de 10 minutos, abrindo, trazendo questões, né, iniciando a nossa conversa. A Andréa Gomes vai fazer uma fala muito embasada na experiência dela com MIS, né, e com uma prática de extensão e também de como o funcionamento das próprias organizações de negócio de impacto. A Maria Regina vai trazer a fala da educação transformadora e da docência, né, também, e como isso dialoga com o nosso tema de hoje. E o Luciel de Oliveira vai trazer também uma questão de pesquisa, né, e de extensão e ética também na utilização da inteligência artificial. Então, eu vou aqui puxando cada um deles para a fala deles nesse momento. Depois a gente vai ter, então, a gente tem esses 30 minutos de fala deles, né, 10 minutos cada um. A gente vai ter um momento de salas paralelas, vocês vão poder escolher, a gente vai deixar livre escolha, e cada um de vocês vai entrar em uma sala que você gostou, que quer se aprofundar mais nesse debate. Não se preocupem, o vídeo vai ficar disponível na plataforma Moodle, então, eu queria assistir os 3, ainda dá, né? Ainda vai ter esse momento, se você quiser. Mas hoje a gente vai pedir para vocês entrarem nessa sala paralela para conversar e dialogar com um deles. Vai ser 30 minutos de sala paralela, então a gente espera que dê um bom debate, um bom diálogo, e depois a gente vai ter um momento de plenária. Esses professores âncoras, então, vão sistematizar ali, pode trazer uma outra fala de alguém e vai trazer também exemplos de boas práticas, o que está sendo feito, e que eu acho que é acender a luz em torno de algumas coisas que vão ficando mais esclarecidas conforme a atuação de vocês vai indo em frente aí com a atuação da inteligência artificial. Eu vou, então, primeiramente, chamar a professora Mari Regina. Ela vai fazer essa fala, então, de 10 minutos, acerca do tema mais de educação transformadora. A professora Mari Regina, ela possui graduação, especialização e mestrado em administração. O doutorado dela é em educação de adultos e ela atua como pesquisadora e professora na Escola de Negócios da PUC do Paraná. Ela participou do processo de concepção e implementação dos campus da PUC do Paraná, né, nos núcleos de projetos comunitários, atuando aí 15 anos, sendo 10 anos gestora dessa área, por qual passaram mais de 80 mil estudantes, né, que impactavam mais de 50 mil pessoas. E uma coisa interessante também, que a professora Maria Regina esteve envolvida, e aí acho que embasa muito também a fala dela, que é uma honra ouvi-la, que é a coordenação dela com projetos internacionais junto à União Europeia e a Shokan University. A gente tem todo esse entendimento de educação transformadora que eu acho que ela pode trazer muito para a gente. E ela também é idealizadora e organizadora do livro Inteligência Genuinamente Humana e o livro de Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro. Aqui foram alguns ganchos que eu vi de sinergia do que a gente vai dialogar hoje com ela. Então, é isso, Maria Regina, a sala é sua. Eu vou contar aqui, então, a partir de agora, 10 minutos para sua fala, tá bom? Muito obrigada. Ok. Obrigada, Thaís. Quero agradecer o convite do ICE, dizer que é uma alegria sempre estar aqui, né, junto com os colegas, compartilhando e aprendendo, né, esse grupo que tão bem nos acolhe e que tanto nos ajuda em nosso desenvolvimento, não só profissional, né, mas também pessoal, a partir das relações
que a gente cria, né, aqui dentro. Então, meu boa tarde a todos e todas. De antemão, eu quero dizer que eu não sou especialista em inteligência artificial, sou uma grande curiosa do tema, venho procurando me aprofundar, entender esse contexto, né? E algumas ferramentas eu já venho utilizando, e não só as ferramentas em si, eu acho que mais que as ferramentas é o processo reflexivo por trás, que a gente precisa também tomar muita atenção nesse sentido, né? Então, como a Thais muito bem colocou, né, a temática e as divisões nossas em termos do foco, né, das 3 falas, eu fui convidada para trazer um pouquinho dessa visão da educação transformadora, tá? E aí é sobre isso que eu quero compartilhar algumas imagens com vocês, e já estou autorizada, né, Thais? Vou compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim, Maria Regina, está. Sim. Bom, então, esse tema é um tema, assim, que me acompanha há muitos anos, né? O tema da educação transformadora, tanto pelo viés da educação, né? Quanto pelo viés da inovação social em si. Então, minha fala, né, vai ser bastante breve, mas eu vou trazer primeiro, né, uma reflexão sobre de que educação transformadora nós estamos falando, né? Porque existem muitas abordagens de educação transformadora. Então, aqui qual nós vamos adotar, né? E assim vai ser meio transversal a gente refletir sobre a questão da inovação social na educação transformadora. Também quero trazer um pouquinho, né, sobre a aprendizagem humana na era digital. E, assim, só deixar o gostinho no finalzinho de usos possíveis, né, com relação à docência das inteligências artificiais generativas. Então, a gente sabe que toda abordagem educacional, ela tem como pano de fundo uma visão de homem e uma visão de mundo. E eu sempre costumo comentar que qualquer tipo de educação, ela transforma, né? A questão é se ela transforma, né, de uma maneira construtiva, evolutiva ou destrutiva, né? Ou não tão construtiva. Então, a gente, né, olhando para essa questão da visão de ser humano, da visão de mundo, a gente vai perceber que, como pano de fundo, a gente tem um conjunto de crenças e valores que vão moldar, né, as abordagens educativas. E aí, na base das crenças e dos valores, nós temos os nossos modelos mentais. Então, o que a Choca, né, traz, a Marina Kim, que é uma, né, das diretoras, né, da Choca, que já esteve, inclusive, aqui conosco, eles trazem que essa questão, né, da educação transformadora, ela está ligada diretamente a nós buscarmos desenvolver as habilidades, né, e nos nossos estudantes ou nos agentes de transformação de uma maneira geral, para fundamentar, né, mudanças sociais. E aí a gente vai utilizar para isso uma série de metodologias de engajamento cívico, inovação social, né, justiça social, etc. E aí o nosso querido Paulo Freire, né, também no Brasil, traz essa bandeira muito forte da educação transformadora, né? E para o Paulo Freire, a educação transformadora, ela está no cerne de transformar as pessoas para que as pessoas transformem o mundo, né? E nessa atuação, para olhar, né, para que esses agentes foquem no bem comum, né, em mudanças sociais positivas para todos e todas. E eu trago sempre assim, eu acho que a gente não pode mais olhar só para o ser humano nesse contexto. Está muito claro para nós que nós somos um grande sistema vivo, né, enquanto planeta, cosmos, etc. Então, eu gosto de mudar, de mudar, né, a questão da transformação social positiva, não só para benefício de todos, mas para benefício da vida como um todo. E aí a gente entra, né, dentro do que vem sendo chamado de visão ecossistêmica da vida. Então, os valores que sustentam essa visão ecossistêmica, nem sempre, né, na grande maioria dos casos, né, de uma forma mais hegemônica, não são exatamente esses que estão postos ali. Mas a educação transformadora que nós estamos, né, vislumbrando aqui é essa educação
que tem essa visão, né, de totalidade, de complementariedade, de abraçar a diversidade, né, de compaixão, de empatia, de cooperação e essa visão de interdependência. Tá? Então, a gente observa que outros valores que vêm alicerçando, né, a nossa sociedade e alguns modelos educacionais, eles têm, né, contribuído para que lá na superfície, né, no que nos aparece como efeito, são alguns traumas, né, alguns traumas que adoecem a sociedade. E esses traumas vêm lá das desigualdades econômicas, né, da falta de cuidado com o meio ambiente. E aí, dentro, né, dessa concepção de educação transformadora, a gente, na relação, né, de ensino e aprendizagem, a gente precisa olhar para as nossas pessoas, né, aqueles que estão conosco nesse processo, não apenas como aqueles seres intelectuais, né, Edgar Morin tem um livro que chama Cabeça Bem Feita, né, e aqui eu digo os cabeções bem feitos, mas entender que além do intelecto, do conhecimento, né, existem as emoções, existe a relação com o ambiente, existe o corpo que aprende, né, as relações sociais, etc. E também, dentro dessa concepção mais sistêmica, que é uma coisa que eu trabalho e que a Choca também traz para a gente, que essa educação transformadora, ela passa, né, por uma autoconsciência. E essa autoconsciência que nós vamos instigando, né, devemos instigar os nossos processos de aprendizagem junto aos estudantes, é um processo de autoconhecimento e de autorresponsabilização, né, nessa visão de ser humano. E também de consciência empática, de consciência compassiva, né, na minha relação com o outro, e na minha relação com o mundo, essa visão mais sistêmica. Né? Onde tudo está incluído, né? E que a gente possa se perceber tão interligado, tão interdependente, que nós conseguimos, né, chegar ao entendimento de que nós só somos o que somos porque nós intersomos, né? Interdependemos. E aí, além de termos essa visão multidimensional do indivíduo que aprende, né? Nós temos também essa visão multirrelacional. Né? Então, esse ser, né, nas suas relações consigo, intrapessoal, interpessoal, extrapessoal, com a sociedade, com o mundo, e também que a gente chama de transpessoal, esse transpessoal mais no sentido existencial e dessa visão, né, de intersomos e de concepção sistêmica, né, ou ecossistêmica. E aí também olhar, como eu já, né, comentei brevemente, não só para a cabeça, para o pensar, e não só para o agir, mas também para os aspectos do sentir, né, os aspectos que nos tornam humano. E aí a Thaís comentou, né, de um livro aí que nós lançamos no ano passado, em que a gente traz o conceito de inteligência genuinamente humana, e dentro desse conceito, algumas das coisas que, né, nos traziam certo desconforto era assim, olhar para a questão do humano e do desenvolvimento de competências socioemocionais, sem olhar para todas essas relações que nós estamos, né, envoltos, né, imersos, que é a relação com o que está ao nosso redor, né, em termos, né, de crises, multicrises que nós vivemos, né, sociais, econômicas, políticas e culturais, e que precisam ser olhados e que fazem parte dessa nossa dimensão humana. E também, né, algo que é tema nosso hoje aqui também é o surgimento das agências inteligentes, né, ou dos agentes inteligentes não humanos que estão conosco nesse contexto, né? E que, quando a gente pensa o desenvolvimento dessas competências que vão, né, levar a uma maior potencialização da inteligência, que é genuinamente humana, que dificilmente as máquinas vão conseguir, né, copiar, elas são base também para a gente conseguir navegar, né, nesse mundo cada vez mais frágil, mais complexo, né, mais incompreensível que a gente vem vivendo. E aí não é à toa também que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm hoje os IDGs, que são também denominados ODS 0, que são um conjunto, né, de habilidades que foram mapeadas por um conjunto de especialistas, uma grande força-tarefa internacional,
que vão falar que as mudanças que o mundo precisa externa, elas vão depender do nosso desenvolvimento interior e da criação de novos paradigmas, de novos modelos mentais, de novas visões de mundo que parta dos indivíduos e que dos indivíduos elas possam, né, irradiar aí para o mundo, né? E aí a gente tem esse agente, né? Então temos os estudantes, temos os docentes e temos agora esses agentes, né, essas inteligências não humanas, que aí temos muitas discussões por trás disso, até que ponto elas são próximas, né, dos aspectos da vida, né, o quão humano elas estão se tornando ou não. Não dá tempo para agora, né, para nós adentrarmos essas discussões instigantes, mas são pontos, né, que já estão sendo refletidos. E a gente sabe que esse é um caminho sem volta. E aí, como é que a gente compatibiliza, né, essa inteligência artificial com essa inteligência humana, tá? E a gente sabe que ela é só um meio, né? E que nós, humanos, temos a responsabilidade, né, de, a partir das nossas intenções, dos objetivos e de como nós fazemos uso disso, levar isso ou para um lado positivo ou para um lado negativo, né? Ou nós vamos caminhar, né, numa trilha de muita desigualdade, né, como a Camila muito bem colocou no início né, do nosso encontro, ou também nós podemos utilizar isso de uma forma muito positiva e diante dos desafios que nós temos aí, de tentar, de ter que resolver rapidamente, né, coisas muito complexas no nosso mundo, esse avanço da tecnologia pode ser um agente, né, aí que nos ajude a alavancar isso com uma rapidez. Além, né, do poder de engajamento que a tecnologia pode gerar, né, no mundo para essas transformações sociais. Então, de uma forma assim bastante resumida, né, a gente olhar para essa transformação como um pensar, um sentir e um agir integrados, dentro de uma visão de ser humano multidimensional, que tem múltiplos tipos de relações e que a gente precisa para a transformação social e ambiental, de engajamento coletivo, né? E aí, para fechar, trazer assim rapidamente, nós vamos aprofundar isso né, nas nossas salas, mas os usos que nós trazemos, ou que nós podemos ter, né, em termos de docência, com relação à utilização, né, desse tipo de ferramenta. Então, eles podem, né, como eu já comentei, nos auxiliar e nos apoiar em processos de transformação social a partir do momento em que nós temos dados e podemos trabalhar com dados de contextos complexos, tá? Nós podemos utilizar essas ferramentas para nos ajudar a desenhar estratégias de aprendizagem mais efetivas, né, junto aos nossos estudantes. Elas podem trabalhar como um assistente nosso, né, nas nossas atividades docentes e também com apoio didático no planejamento aí das nossas aulas ou dos nossos projetos. E aí eu também vou compartilhar depois com vocês uma ferramenta com 100 aplicações, né, de utilização do uso das inteligências artificiais generativas, e a gente vai ter na nossa sala também o professor Fábio Araújo, que é da área de computação, e vai trazer aí algumas outras aplicações de uma forma mais objetiva para nós. E para fechado, Thaís, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o encantamento excessivo, né, com o uso das tecnologias. Nós temos que nos colocar diante do uso delas, do meu ponto de vista, como uma mediação sempre crítica, ética, tá? E também o cuidado com os parâmetros, né, porque essas inteligências são alimentadas por seres humanos, e alguns pontos que a gente sabe que a gente precisa romper, e se elas forem alimentadas com as bases, né, de como nós estamos conduzindo as coisas hoje enquanto humanidade, talvez a disruptura não aconteça, né? E aí algo que eu convido para refletirmos na sala quais são os principais desafios éticos e de privacidade relacionados ao uso da inteligência artificial na educação, como nós podemos garantir a transparência, a equidade e a segurança de dados dos nossos estudantes. Eu acho que esse é um ponto de a gente refletir, né, com
bastante cuidado também, né? Porque a gente vai trazer para eles, mas existem alguns perigos atrelados a isso. Então, muito obrigada. Desculpa se eu passei o tempo aí, gente. Imagina, Marisa, Isso é mais muito breve obrigada. possível. Muito obrigada, você foi super breve. Eu gostei muito dessa ideia que você traz, né? Dessa visão de totalidade do ser humano, da academia, da inteligência artificial. Como que a gente consegue colocar tudo isso de uma forma que esteja a serviço de uma visão positiva, de evolução positiva? Muito bem colocado. Eu quero ver, a gente vai sofrer todo mundo nessa sala para ver quem que entra na sala de quem, para a gente seguir aprofundando essa conversa. Super obrigada. Vou participar, estou participando e vou passar para a Thaís, que vai chamar o Luciel agora. Por favor, Thaís. E desculpe, só agradecer muito o Fábio, né? A gente esteve em Belém semana passada ou na outra. Fábio, super obrigada por entrar aqui com a gente e participar da sala com a Mari Regina. Então, Eu que agradeço. Gente, então, vamos lá. Eu sou a cuidadora da hora aqui, então eu preciso estar nessa posição aqui de puxando vocês. A gente vai ter, então, esse momento do pitch do Luciel, né? Ele vai trazer, então, uma abertura das discussões que ele vai aprofundar na sala. O Luciel, ele é professor e pesquisador da PUC de Minas. Ele possui pós-doutorado em Gestão Estratégica da Inovação, doutorado em Administração de Empresas pela GV e tem mestrado em Administração pela UFLA. Ele pesquisa hoje, né, no momento, ele está pesquisando sobre o uso de mecanismos de inteligência artificial por professores, estudantes e profissionais, né, de todas as áreas, e aí ele vai trazer, então, um pouco sobre a experiência dele com pesquisa e extensão e essa questão mais de ética e autoria aí dentro do nosso tema. Luciel, por favor, 10 minutos, vou te mandar o WhatsApp aqui, então. Tá ótimo, muito obrigado. Quero começar agradecendo também o convite do ICE para estar aqui, né, da Camila, da Thaís. É um prazer estar aqui com vocês, aprender. Boa tarde a todos, né? O tema realmente é extremamente desafiador. Assim como a Mari Regina falou, a gente está nesse misto agora de encantamento, surpresa e medo. E foi isso que me levou a interessar cada vez mais e a estudar. Eu trabalho há muito tempo com inovação, né? E há muito já se falava em inteligência artificial, mas ela nunca ficou tão próxima e tão fácil para a gente utilizar. Gente, eu não vou fazer nenhuma projeção nesse momento, não, tá? Eu vou deixar para fazer na sala depois, aqui mais em termos de fazer uma provocação mesmo. Mas, então, a partir do momento que foi possível a gente ter acesso a um mecanismo gratuito e poderoso, né, como o ChatGPT, que todos conhecem. A gente fala do ChatGPT, mas tem muitas outras, né? Mas, a partir desse momento, surgiu uma inquietação muito grande, na academia, principalmente, dessa questão, né, que é uma novidade que todos os professores que orientam já passaram por essa questão, mas como é que eu vou fazer agora? E o meu aluno? E a questão, como é que eu vou saber se ele fez ou se ele usou a inteligência artificial? E o plágio, como é que fica, né? Nós estamos falando, antes de tudo, de uma inteligência artificial generativa, né? Como a Mari já havia comentado, uma IA generativa, ela vai muito além, né? Acho que só uma rápida separação. Nós temos as tradicionais IA discriminativas, que são aquelas que se concentram em classificar e categorizar dados existentes, né? Enquanto a generativa, ela cria novos conteúdos, né? Textos, imagens, agora vídeos, música, qualquer coisa. Então, estamos falando de uma ferramenta muito poderosa que está só no começo, que a gente ainda não sabe direito onde vai dar isso, né? Eu tenho lido textos de autores que estão comparando essa revolução que nós estamos começando a ver agora com a Revolução Industrial. A mudança que vem por aí é tão grande, se não for maior, do que
trouxe a Revolução Industrial. Nós estamos vendo com isso, né? Hoje já se fala muito, por exemplo, que daqui a pouco tempo a gente vai ter cada um de nós vai ter o nosso PI, o nosso Personal Intelligence, né? Nós vamos adaptar a inteligência artificial para o uso e necessidade de cada um de nós, né? Então, assim como hoje a gente tem o Google Home ou a Alexa, seria algo semelhante, mas feito para mim, para o meu próprio uso, né? Tem um filme já antigo que retrata isso ainda como uma curiosidade, não sei se vocês viram, chama-se Ela. Quem puder pode procurar depois, acho que está no Netflix até. Mas já assim, é um filme antigo, mas já vislumbrava o que a gente estava pensando. Então aí surgiu essa tentativa de entender melhor isso, o que nós estamos lidando, como usar isso na academia, testar limites, provocar, experimentar, né? E aí eu comecei a falar com muitos professores, colegas que estão usando ou que não estão. Nesse meio tempo, a gente deparou com algumas instituições que tentaram proibir, com o governo da Itália, né? O equivalente ao MEC da Itália, que hoje proibiu o uso, como se fosse possível, né? Enfim, tem muita discussão ainda e muita incerteza, né? O que nós temos hoje, né? Eu vou tentar resumir rapidamente aqui, que depois nós vamos discutir isso com mais detalhes na sala paralela, né? A Thais me pediu para abordar primeiro ética no uso da inteligência artificial e depois a questão da autoria. Sobre ética, nós temos que discutir os desafios éticos que nós enfrentamos, né? Vieses, algoritmos, discriminação, a questão da privacidade e da segurança de dados e a questão da responsabilidade da tomada de decisão, que são questões que ainda estão nebulosas, ainda não tem certeza até onde é ético, até onde eu posso ir, né? Vocês devem ter recebido, há uns dias atrás, eu mandei para o grupo do ICE 2 questionários, que é de uma ampla pesquisa que nós estamos fazendo com alunos e professores de todas as áreas, né? Acho que muitos de vocês já responderam. Depois eu vou mandar o link de novo, peço que vocês ajudem a distribuir, a gente precisa de mais respostas. Mas a questão básica é essa: ninguém sabe ainda até onde ir, até onde é ético ir, né? Então fica essa questão que remete à necessidade, de alguma forma, de ter algum tipo de parametrização, né? A questão das abordagens para garantir um uso ético da inteligência artificial exige desenvolver diretrizes, regulamentações, né? Não é o que está sendo dito hoje em termos de tentar criar uma censura, não é isso, mas é uma regulamentação, até onde é aceitável ir ou não. Por exemplo, se eu ou se um aluno escreve um texto e pede para a inteligência artificial corrigir, melhorar, traduzir, muitos consideram ok. Mas e se eu peço para a IA desenvolver um complemento desse texto? Ok, eu aceito. E se eu peço para ele fazer um tópico inteiro ou um capítulo? Entendem? Não temos certeza desse limite ainda, né? Então, são questões que nós temos que discutir. E uma outra questão, a questão da transparência dos algoritmos, da participação pública e dessa diversidade no uso das IAs. Uma coisa que nós temos visto já, né? Eu não vou me alongar agora, a gente vai para a sala paralela, mas a questão, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo concorda que o uso de ferramentas de inteligência artificial na educação, na pesquisa, não é, por si só, antiético, desde que o aluno ou o pesquisador que está usando reconheça o uso dessas ferramentas e cite que usou e que explique até onde foi usado.
Essa é a questão do uso responsável da inteligência artificial de uma forma honesta, de uma forma transparente, né? Mas é algo que nós estamos ainda experimentando, né? A questão da autoria é muito tênue também, né? A gente tem muitos desafios e questões relacionadas à autoria, essa questão de propriedade intelectual, direitos autorais. Eu já vi, né? Recentemente eu encontrei um artigo em um jornal em inglês, onde o autor colocou como referência o ChatGPT. Aí aquilo gerou um mal-estar, uma discussão imensa. Fala, pô, mas tá bom, ele foi honesto, mas isso não é propriedade intelectual, isso não é direitos autorais, enfim. Não temos regulamentação ainda nesse momento. E vem também as questões das implicações legais e éticas da autoria. Né? Quem é o responsável pelo conteúdo gerado pela inteligência artificial? Não é plágio, ele desenvolve, se eu pedir referência, ele me dá. Aliás, o ChatGPT ainda erra muito ou inventa referências, né? Às vezes ele cita alguma coisa que você vai procurar, não existe, né? Mas, enfim, como é que eu devo trabalhar, como agir? Enfim, uma questão que vem à tona claramente que faz-se necessário discutir limites e regulamentações. Né? Isso a gente ainda não tem isso certo, né? Não tem ainda alguém que tenha autoridade para falar isso, mas se faz necessário, com muita urgência, levantar essas discussões entre nós, né? Acho que são nós, como professores e pesquisadores e orientadores, é que temos que botar o dedo nessa ferida e discutir até onde é ético, até onde aceitamos, até onde a gente vai. Né? Felizmente, né, nós temos muitos alunos que ainda não estão utilizando, mas temos muitos que já estão e nós estamos recebendo cada vez mais trabalhos feitos pela inteligência artificial, muitas vezes sem saber. Bom, isso são só as minhas provocações, acho que os meus 10 minutos já foram. Muito bom! Sim, Luciano, infelizmente a vontade é a gente ficar muito mais, né? Mas é só abertura, gente, vai ter mais nas salas, tá bom? Fiquem tranquilos. Ótimo, muito obrigada, Luciano. Acho que deixou todos nós muito inquietos, né? Para a gente conseguir aí discutir depois nas salas paralelas, acho que inquietações super importantes aí para o tema. Agora, então, eu vou apresentar a professora Andréa Gomes, que está mais na Artemisia, né? Andréa Gomes teve aí, então, uma atuação, já dei um spoiler, né? Teve uma atuação na Cesar School. Ela é mestre em administração, com foco em sistemas de informação. Ela é pós-graduada em gerenciamento de projetos sociais e graduada em engenharia da computação pela Universidade de Pernambuco. A professora Andréa Gomes teve aí, então, um período, né, de docência na Cesar School e hoje está atuando aí na Artemisia, né? Ela é gestora de projetos voltados à inovação socioambiental, né? E ela tem experiência em gestão de projetos educacionais com ênfase em aprendizagem, pensamento computacional e novas tecnologias. E hoje, então, a gente vai ouvir o olhar dela, né, sobre casos de negócio de impacto socioambiental que usam inteligência artificial e um olhar a partir da pesquisa e extensão. André, também peço para você encarecidamente 10 minutinhos aqui para a gente conseguir entrar nas nossas salas paralelas de discussões, tá bom? Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Um prazer todos e todas estar aqui. Eu vou ser super objetiva para que a gente entre aqui nas salas e troque. Então, agradeço demais a chegada. Eu, antes de entrar diretamente nos negócios e até no processo de pesquisa e extensão, né, acho que troquei aqui um pouquinho com o Sami também, só consolidando um pouco do que a Mari trouxe, né, então do que o Luciano trouxe. Quando a gente olha para o processo de GPT, e não GPT já é um aplicativo, mas quando a gente fala de inteligência artificial e inteligência generativa, acho que quando a Camila trouxe para a gente, né, que já tem aquele IA lá de 1950 e pouco, a gente lembra do xadrez, que era o xadrez do outro lado que competia com alguém do outro lado e ganhava e deixava de ganhar. E aí esse fluxo de um IA, que ela estava limitada a comandos específicos, tinha um processo de aprendizagem também, uma rede neural menos complexa naquela época e etc. E a gente vem progredindo com algumas soluções aí ao longo do caminho.
Então, a gente chega, né? Então, a gente tem o ChatGPT, que é uma aplicação aqui da IA generativa, versão 2, versão 3, e a gente chega à versão 4, que é a que está na nossa porta. Então, assim, com recordes de download, com recordes de uso, a gente tem cerca de são 100 trilhões de parâmetros. Então, acho que é importante trazer essa referência, porque na origem da computação era fazer cálculos, né? E aí a gente chega no momento aqui que a gente chega na era de informação, a gente chega na era dos dados, e chega o momento agora de fazer cálculo desses dados, de alguma forma. Então, a IA chega para fazer uma parametrização, de alguma maneira, desse lago de dados que a gente tem. Sem dúvida, ele vai criar enviesamentos, vai criar o que está disponível, né? Ele vai refletir o que está disponível, mas são parâmetros que nós, humanos, não conseguiríamos fazer com a capacidade que temos hoje, né? Quem sabe um dia, na evolução humana, tenhamos, mas são parâmetros que a gente não percebe nem que eles existem. Então, a partir desse lugar do IA e do uso, né? Como é que ele evolui dali, a gente chega nesse lugar que é uma IA junto com o processo de uma programação neurolinguística. Então, a linguagem, ela passa a ser uma linguagem mais natural. Então, o que tem se aproximado aqui da gente é uma base de computação, uma base de arquitetura computacional densa. Então, novas estruturas, novas referências, novos processos, né? E com muitas informações. E no seu uso, a gente tem uma plataforma, aplicativos ali por cima, que facilitam, se tornam mais digestivo para que a gente use aquele número de dados que está ali atrás. Então, e esse digestivo são esses aplicativos, que a gente bota o rosto e vai aquela inteligência artificial e cria vários avatares. E é o ChatGPT, que a gente vai lá, coloca perguntas mais absurdas e ele traz respostas que parecem fazer sentido. Então, ele vai se tornando cada vez mais humano, né, de alguma maneira, no seu modo de falar, nessa linguagem natural que se coloca, ao mesmo tempo que há uma preocupação de mais corretude nas suas respostas. Então, há um tempo a gente falava, mas ele não pega os dados mais atualizados, porque ela leva um tempo para aprender, de fato, mas esse tempo vai diminuindo, assim como outras coisas de segurança. Então, isso é uma necessidade tecnológica, mas que ela pode mudar. Mas sim, ele ainda não pega coisas tão atuais. Ele vai estar ali, né, desde 2019, 2018, trabalhando nessa base e reforçando ela para que haja um processo de aprendizagem maior, com aprendizados e erros e ajustes, né, contínuo. Então, tem esse aprendizado, tem esse formato aqui de linguagem natural, e que eu acho que é importante trazer, até chegar aqui na pesquisa e negócios, é que o que está acontecendo? Assim como surgiu o celular lá atrás, a gente teve uma base forte para gerar esse device, né? Gerar esse novo objeto. Então, essa IA generativa que está se pondo. Em cima desse objeto, criam-se soluções. Então, são os aplicativos, são os N aplicativos que a gente tem. Então, eu acho que é bacana trazer um pouco dessa perspectiva, porque significa que tem um trabalho no fim em si mesmo, então várias aspas aqui, mas é um trabalho de melhorar essa IA que está provendo um algoritmo de base que alimenta outros aplicativos. Então, existe um trabalho, enfim, em si mesmo, que pode ser direcionado aqui para um time mais técnico, de aprofundamento, do time aí do Fábio, que está aí também, mas, ao mesmo tempo, existe aqui um reforço dentro dos aplicativos que estão sobrepondo essa solução, né? Então, que estão utilizando, se alimentando desse algoritmo, de alguma maneira. Então, e dentro desse caminhar aqui, existem desafios, preocupações, acho que algumas coisas já pontuadas por aí, mas eu queria trazer regulação, que é o que o Luciel está trazendo aí, então, algumas coisas são novas, e aí vai ajustando. Segurança corporativa, então vocês vão ver Apple, Samsung, Motorola proibindo o uso de ChatGPT, proibindo que seus colaboradores utilizem. É porque eles não vão querer mais que seja utilizado? Não é isso. O fato é que eles ainda não têm um nível de segurança para controlar o que está sendo divulgado. É gratuito esse uso, mas eles estão capturando nossas informações, assim como o Google faz. E para isso, eles nos vendem coisas, para isso a gente vai ter outros algoritmos que podem ser roubados de alguma maneira, enfim. Então, tem N questões aqui para a gente discutir em seguida. Tem o processo de deepfake, a gente pode incutir nesse algoritmo uma falsa informação e ela perpetuar-se nos aplicativos, e o processo de decolonização. Então, a gente tem falado muito sobre isso, se a gente tem muita informação no campo que ela é preconceituosa, se ela é direcionada a uma maioria, teoricamente, mas temos minorias e minorizados que não estão representados na fala, nem informações disponíveis. Então, existe um enviesamento que vai se perpetuar também nos aplicativos. Então, de provocações que eu queria trazer aqui, de exemplos, né? Eu queria que dentro das salas a gente falasse sobre pesquisa e extensão um pouquinho mais detalhado e de possibilidades, mas são várias, por causa do tempo, do movimento que a gente está e do momento que a gente está.
Mas só dar alguns cases aqui, a gente tem visto movimentos transversais de uso. Então, alguns que estavam ali na Unicamp, do Robox, que era voltado a uma cadeira de rodas para tetraplégico, que via imagem, vocês conseguem fazer padronização para uso e transposição dessas cadeiras. A gente vê muito fortemente dentro de saúde um fluxo de padronização de diagnóstico e avaliação de exames mais rápidos. Se a gente fala em telesaúde, que é um campo super recente, assim, fortalecido por uma nova regulamentação em saúde, é um campo que tem muita coisa a ser trabalhada. Existe uma outra frente aqui, né? Estava trocando com o pessoal aqui da Rural, em Pernambuco, de socorro a mulheres em situação de vulnerabilidade, que estejam passando por um processo de violência, e de fazer a escuta do seu ambiente, e a partir da escuta poder dizer se é agressão ou não que está acontecendo. Então, tem soluções que dão para utilizar esse algoritmo de base e que eles podem ali impulsionar um próximo passo, mas eles ainda são muito incipientes e necessitam que mais pesquisa seja feita para a gente trazer uma densidade, né? O SARA, que foi o último que eu falei de assédio, tiveram 10 mestrandos apoiando esse projeto, fora outros doutorandos e iniciação científica. Foram 28 pesquisadores no total, para em 3 anos ter uma solução. Então, um protótipo hoje, que está validando agora seu modelo de negócio. Então, e com importância muito grande, né, para a entrega, e se a gente olha o ChatGPT como o IA, na verdade, como democratização, inclusão digital, que lá atrás era PowerPoint, Word, etc., a gente tem uma fase agora em que a gente olha para a gente democratizar o que está sendo entregue. E democratizar de alguma maneira esse acesso é super importante que a gente traga isso para dentro das universidades e academias, porque a gente vai passar a consumir esses aplicativos, esses algoritmos. Então, até que parte a gente consegue influenciar na composição dele, na sugestão de negócio que eles estruturem o que está posto. Então, eu acho que eu vou aprofundar os outros elementos aqui dentro das salas, mas eu acho que a provocação que eu queria trazer é o campo está muito, de fato, é um novo movimento, as coisas são mais rápidas. A gente tem, se vocês forem pesquisar ali, né, IA em negócios de impacto, praticamente tende a zero. Se a gente for ver ali o relatório da parte social, as tecnologias de vanguarda ainda não são alimentadas dentro dos negócios, mas existem, estão ali surgindo ponto a ponto. Mas a discussão hoje é, inclusive, nos negócios tradicionais, como isso vai revolucionar, como isso impacta os conteúdos trazidos. Então, a gente fala mais sobre isso aqui dentro das salas. Eu queria ver se eu consigo fechar aqui para topar o tempo corretamente. Andréia, muito obrigada, usou o tempo lindamente, aliás, vocês três. Gente, é impressionante o quanto a gente tem para discutir desse assunto, né? Então, eu queria trazer assim um pouco rapidamente para a gente poder ir para as salas aprofundar e aproveitar vocês aí nesse debate, né? Mas um pouco a conexão que eu escuto entre a fala de vocês três, entre a fala do Luciel, antes da fala da Andréia, né? Eu fico pensando como que a nossa sociedade ela pode evoluir numa lógica de equidade algorítmica, se é que existe isso, né, de democracia do algoritmo, onde a gente possa trazer 2 pontos relevantes que eu acho que vocês trazem, né? O Luciel ele trouxe muito essa questão do uso responsável dos dados, da responsabilidade na tomada de decisão do uso desses dados, né? E o que cabe à universidade com essa dimensão de dinamizadora de formação do campo, como que a gente pode trabalhar o que está por trás disso, né? Quais são os pressupostos necessários na formação dos alunos, na formação da nossa sociedade, para ter como uma base para essa tomada de decisão, né? Uma base social positiva aí para essa tomada de decisão. Acho isso super importante. E você, Andréia, ressalta uma preocupação muito grande que eu sempre ando pensando muito nisso, né? O poder dos dados. Será que os dados eles têm um poder hoje em dia, né? É um capital, os dados. Como que a gente vai lidar com isso? Então, eu fico muito empolgada dessa conversa, porque eu acho que a gente tem que falar dessa decolonização, a gente tem que falar dessa desigualdade digital e a gente tem que entender como dentro da academia a gente fomenta as possibilidades de um caminho de impacto positivo dentro dessa discussão que realmente é muito rica. Quero agradecer muito a vocês três. Então, agora a gente vai se dividir. Eu vou pedir para a Thaís, acho que era legal você só relembrar como que vai acontecer essa divisão. Aí a gente fica, vou pedir também para você me ajudar nos horários, mas a gente fica até às 5 nas 3 salas, aí a gente volta às 5 horas para a plenária para a gente fazer as palavras finais e o fechamento. Mas, Thaís, por favor, nos ajude aqui com a divisão. Corretíssima, Camila, é isso mesmo, pessoal. A gente, então, tem esses 30 minutos de discussão de sala paralela. A gente vai ter o Luciel numa sala,
a Andrea numa sala e a Mari Regina em outra sala. Eu peço para que vocês, Luciel, Mari e Andrea, vão para a sala com o nome de vocês. Quando a gente abrir a sala, o nome de vocês vai estar nessa sala, então vocês se direcionem para ela. E os participantes, demais participantes e debatedores, porque nas salas viram debatedores junto com os âncoras, né, dessas salas. Então, nas salas, aí vocês vão ficar livres para se movimentar. Então, participantes, vocês fiquem atentos quando abrir as salas, vocês mesmos se direcionam para aquelas que vocês entendem que, enfim, houve um chamado aí do coração para esse debate, né? Lembrando que ninguém vai perder nada, porque depois a gente vai deixar gravado também as 3 salas paralelas no Moodle, tá bom? Depois dessa discussão, 30 minutos, eu vou ficar lembrando aqui vocês de horário, então prestem atenção ali nas mensagens que a gente vai mandando e tudo mais, e depois a gente volta para a plenária e cada um deles vai ter 5 minutos, então, no máximo aí estourando, hein? Eu vou contar com vocês, porque a gente tem esse momento de fechamento aí em plenária, de todas essas discussões, trazendo possíveis luzes e aprendizados e coisas que vocês querem trazer atenção para todo mundo de volta na plenária, tá bom? Então, Gabriel, você pode abrir as salas, por favor. Vocês fiquem à vontade, se vocês perceberem aqui, abriu um cantinho de vocês escrito Break Rooms aqui, se você clicar em cima, ele apareceu as salas, uma com o nome de cada um. Andréa Gomes já foi para a sala dela, e você pode clicar aqui nesse ícone azul escrito Join, né? Que o meu está tudo em inglês, então no Join vocês se teletransportam. A gente não faz isso por vocês, têm o poder por si mesmo de liberdade, de escolhas e de movimentação. Então fiquem super à vontade para ir para essas salas, tá bom? E, por enquanto, estou aqui de apoio na plenária, mas também, em certo tempo, a gente vai todo mundo para a plenária, então fiquem atentos aí aos chats que a gente vai mandando mensagens. Acho que vale falar que é só rodar a barra para baixo e vocês vão ver o join da Andréia, o join do Luciel e o join da Mari Regina. Então tá join, gente, não conseguimos ingressar, né? Luciel, você está na sala do Luciel? Eu não estou vendo a minha sala aqui, eu não estou vendo. Você tem que rodar para baixo com o mouse, aí você vai encontrar o seu nome e do lado do teu nome tem um botãozinho azul. Deixa eu ver que eu não estou Deixa eu ver se eu consigo te mandar um print. Eu já encaminhei ele para a sala. Você foi encaminhado. Boa, Samir, obrigada. Leandro, tá com dúvida? Pior, eu não estou conseguindo também, não estou achando esse joy aqui, nem que eu raspe para baixo, nem perto do meu nome também. Vamos lá. Fala para onde você quer que a gente te manda. A gente te manda. Pode ser para... Esqueci agora o nome, que eu cheguei um pouco atrasado, mas da última que eu consegui acompanhar melhor. Andréa. Foi. Obrigado. Jane, tem dúvidas também? Também Rafael, não vejo o join para entrar. para onde você gostaria de ir, Jane? Posso ir para a Andréia também. Samir, Gabriel, por favor. Oi. Teletransporte da Jane para a sala da Andréia. Já foi. Mais Pra alguém? mim Boa, também. gente. Não está Suzy aparecendo. Suzy não quer está pra onde? aparecendo? Qual você quer ir, Suzy? Eu posso para a da Andréia também, por favor. Andréia. O Ibope da Andréia tá alto. Elis. A Elis falou para que não vai para ela, né? Você não vai para salas? Eu estou num lugar muito barulhento, eu vou atrapalhar as salas. Tá ouvindo? eu queria Muito barulho aqui. Tá bom. Se você quiser ir para fazer corpo, vai para a do Luciel, tá bom? Caso você queira. Eu vou sair e volto pessoal, às 17 horas, tá bom, gente? Tá bom, Elis, obrigada. Pessoal, para gravar salas, a gente vai ter que se dividir, porque tá uma na minha gravação, tá uma na Camila e tá outra no do Gabriel. A gente Beleza. vai ter que cada um ir para uma. Camila, qual que você vai? Ai, gente, eu tô louca para ir para a Andréia, mas eu posso ir para qualquer meio. Eu vou dar Mari Regina, vai, vou dar uma força para Mari Regina, tá bom? Tá. Não, em termos de número, vai dar no mesmo. Então, Samir, me aconselha, para onde você vai, Samir?
Eu ia perguntar para vocês onde vocês querem que eu esteja. O que eu estou pensando é que vocês duas têm mais experiência de facilitação que o Gabriel, então talvez eu possa ficar com ele se precisar de uma ajuda na facilitação. Então, eu tenho uma sugestão. Thaís, você manda bastante na transformadora. Vai você para Maria Regina, então, que você tem acúmulo de Ashoka, tá bom? Tá bom. Eu vou para a Andréia, então, Samir, e você vai para o Luciel? Vai lá. Ó, o Leopoldo entrou aqui, eu direciono ele para onde ele quiser, se ele precisar de ajuda. Fiquem à vontade então eu por aí, a gente... Isso, Gabriel. E eu vai e o Gabriel lá, vamos a pelo gente vai Luciel. Transformar todos os setores, né? Nós temos visto bons usos já na área pública, na área de saúde e na educação, claro, né? Mas essa transformação traz um monte de implicações que tem que ser considerada, tem que ser regulamentada, a gente não pode fingir que isso não existe. E aí surge aquela questão, mas quem vai regulamentar como? Quais os limites? Eu não sei. Né? Acho que nós estamos aqui para discutir isso, né? Mas eu queria ouvir vocês. Fiquem à vontade. Bom, acho que é bom a gente se apresentar também, não sei se todos se conhecem, né? Eu estou na PUC Minas, venho da FGV, onde eu fiz o meu doutorado, dei aula lá por 11 anos também, lá em São Paulo. Mas é impressionante a gente ver a velocidade que essas transformações estão surgindo, né? Isso eu acho que é o que, ao mesmo tempo, assusta e encanta. É muito rápido. Professor, acho que o Rafael levantou a mão ali, acho que ele queria falar primeiro. Sim, claro, Rafael, desculpe, eu não vi. Imagina, eu levantei a mão aqui, né, já que o senhor abriu a possibilidade de a gente... Claro. Primeiro, prazer, adorei muito o que você comentou. Prazer todo mundo, me chamo Rafael Fiuza. Aqui eu estou representando o CESUPA, que é a faculdade que eu me formei lá em Belém do Pará, mas eu sou estudante de inovação na Universidade de São Paulo. E também atuo no mercado, né? Eu tenho uma linha de pesquisa voltada justamente para a tecnologia emergente, dentre elas a inteligência artificial. E o que eu queria perguntar para o senhor, professor, e também aqui para os colegas que estão na turma, né, e aproveitar o momento de debate, é que, olhando a linha que o senhor trouxe, a aplicação da inteligência artificial para as universidades ou para o ambiente de educação, eu me lembrei de um artigo que não faz muito tempo, foi em março, mais ou menos, que o Bill Gates escreveu no blog pessoal que ele alimenta na internet. Eu não sei se quem aqui teve a oportunidade de ler, que o nome, traduzindo para o português, era A Era da Inteligência Artificial Começou. E aí, o senhor comparou na sua fala, né, essa revolução com a Revolução Industrial, e ele vai mais além, ele compara com a revolução dos computadores pessoais da década de 80, depois da internet, ele fala assim, bom, essa aqui é a principal de todas. Vamos colocar o parênteses aqui, que ele investiu milhões aí no ChatGPT, né? Então ele vai ter esse posicionamento também, né? Mas olhando o viés que ele olha para a aplicação da inteligência artificial na educação, é de que ela pode ajudar os estudantes a evoluírem o seu processo de ensino, assim, né? A hipótese dele é de que a inteligência artificial vai conseguir compreender como é o ritmo de aprendizagem do Rafael, vai entender que o Rafael é diferente do Luciel, da Ludmila, da Daniela, de todo mundo que está aqui, e vai ajudar o Rafael no seu processo de aprendizagem, fazendo com que o Rafael evolua, né, ao seu modo, digamos assim. Fora isso, ele também coloca ali, e é isso como uma característica geral de tecnologias emergentes, é de que resolvam problemas sociais, né? A gente fica muito aqui no hype, né, de ChatGPT, etc. e tal, mas como a própria... Esqueci o nome da última que apresentou, acho que foi a Andréia. Andréia, isso. Quando ela comenta ali, né, que o ChatGPT é só uma ferramenta. Assim, a tecnologia emergente ela tem o poder de resolver problemas complexos da sociedade. Né? Então, um outro campo que o Bill Gates aborda ali também é justamente que pessoas de classes sociais mais baixas ou de regiões remotas do globo podem ter um acesso a uma educação mais barata na medida que essa tecnologia evolua. Né? E aí, assim, por que eu estou comentando esses pontos? Porque eu não sou ninguém para duvidar do que o Bill Gates escreve. Acho que ele quando se fala de tecnologia, quem sou eu? Mas, como eu comentei no início da minha fala, ele também investe bastante nessa tecnologia. Né? Então, eu fico me perguntando aí se vocês acreditam que isso realmente pode ser um caminho. Eu, particularmente, acreditar que sim, tendo a acreditar sempre que
a resolução de problemas sociais, em algum momento, ela vai estar acima do objetivo do lucro, do capital, né? Então, eu procuro sempre ter uma visão esperançosa por esse lado. Olha, sem dúvida, Rafael. Bom, eu vou dar o meu pitaco aqui. Eu queria ouvir os colegas também. Eu acho que você toca num ponto importantíssimo, essa pergunta. IA para quê? Né? Se for para ficar a serviço do lucro somente, para que as empresas lucrem mais, é uma questão. Se for para realmente trazer o desenvolvimento social, uma melhoria de qualidade de vida para todos, né, para resolver problemas sociais, é muito mais pertinente. Mas a questão é que, como é tudo tão novo, né, a gente fica realmente sem saber A tentativa é de tentar proibir, é de pegar. Recentemente, aquela famosa carta lá do próprio Elon Musk, aliás, liderada por ele, né, pedindo para dar um break, dar uma pausa de 6 meses aí. Claro que não vai ser feito isso, né? Mas mostra que mesmo quem está encabeçando está com medo por não saber o rumo que isso pode tomar. Douglas, por favor. Eu só vou fazer um acréscimo aqui ao que o Rafael falou. Eu me chamo Douglas, não sei se já conheci todos que estão aqui, acho que não. Eu trabalho na Fundação Dom Cabral, mas moro no Sul, moro aqui perto de Porto Alegre. Acho que a questão, Rafael, que me chama a atenção a partir da tua provocação é que me parece que existe um potencial gigante da inteligência artificial também para gerar impacto positivo, né? Para a gente utilizar ela a benefício de impacto social, ambiental. Mas a questão é que são tecnologias extremamente caras, né, de processamento de dados. Eu li alguma coisa um tempo atrás de que só para rodarem os mainframes que processam, né, todas as questões e tudo que acontece por trás da ferramenta que a gente enxerga, tem um consumo gigantesco de energia e investimentos extremamente pesados para chegar a essas ferramentas e essa tecnologia. Então, a questão que se coloca talvez seja encontrar maneiras, enquanto sociedade, de fazer com que os detentores dessas tecnologias também as utilizem, não só para fins de econômicos e lucro próprio das companhias, mas sim dar o acesso dessas tecnologias e ao processamento super gigante que é necessário para que seja utilizado em favor de negócios e iniciativas de impacto social. Então, acho que tem essa questão de como é que nós vamos conseguir nos posicionar para que a tecnologia fique acessível. Tem uma questão que o Harari tinha antecipado, que é o risco de isso gerar um fosso ainda maior entre aqueles que têm né, dominam a tecnologia e podem utilizá-la para a finalidade que quiserem, e aqueles que simplesmente vão ser liderados por essas tecnologias. Então, também não tenho respostas, mas queria adicionar algumas questões ao que o Rafael e o Luciel trouxeram. Obrigado. Perfeito. Douglas, olha, intuitivamente nós já estamos vendo esse fosso nas nossas salas de aula. Os alunos que estão utilizando o ChatGPT e os que ainda não usam. Fica nítido nos trabalhos que eles entregam, nos comentários que eles fazem. Hoje, com a facilidade, todo mundo com o celular na mão, eu já percebi na sala de aula que aluno usa o ChatGPT na aula e apresenta perguntas ou faz comentários que você vê que está muito bem elaborado para aquele nível de aluno. Está na cara que ele está lendo aquilo ali no ChatGPT. Né? Então, esse fosso já está começando a ser visível nas nossas salas de aula. É assustador a gente perceber que essa desigualdade vai aumentando, né? Renato, sim, por favor. A Ludmila levantou a mão primeiro, por favor. Eu não tinha visto, Ludmila, desculpa. Sim. Imagina, por favor. Não por isso, viu, professor Renato? Se eu quisesse, pode falar, fica à vontade. Não, imagina. Na verdade, eu queria vou só um comentário depois também. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a presença dos professores aqui, até de um comentário que vocês mesmos levantaram,
que essas formas de encarar a inteligência artificial que vão desde a proibição até o absoluto liberação aí, né? E hoje a gente tem uma sociedade que está discutindo essa questão do uso da tecnologia em questões da cidadania, questões políticas, a questão da fake news. Hoje é uma discussão que envolve toda a sociedade, né? Então, eu queria perguntar, assim, qual que é a visão de vocês com relação a isso? No que vocês acreditam? Se é necessário? Acho que ficou muito claro que não adianta proibir, mas será que é necessário a gente pensar em regulação? É nosso papel, até como sociedade civil, ter esse papel de pensar essas questões, uma autorregulação? E também, se vocês enxergam que a inteligência artificial também pode ser aí um risco político, né? Como a gente viu que a tecnologia e as redes sociais acabaram se transformando também. Um ponto para discussão. Sem dúvida. Bom, acho que temos vários colegas. Eu vou fazer só uma questão pontual. No meu ponto de vista, é urgente pensar em alguma forma de regulamentar e de criar limites, de estabelecer, né? Na academia, por exemplo, o que pode e o que não pode, qual é esse limite? Eu sei que isso é dificílimo, mas é necessário, né? Bom, por favor, então, temos Renato, Theo, Daniela, vamos lá, é bom ver todo mundo querendo participar. Boa tarde, eu sou o professor Renato Mian, da Universidade Embi Morumbi, aqui de São Paulo. Muito prazer, uma oportunidade muito rica de estar aqui, conversando com todos e todas. Na verdade, o meu é mais um acréscimo aí do que já foi dito. Controlar isso é a mesma coisa aquela história do plágio, né? O aluno vai apresentar alguma coisa, aí vai para o plágio. Poxa, aí a gente passa por um software para tentar detectar se o aluno colocou mais de, sei lá, 90% do trabalho, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Se for mais ou menos isso pode, se for mais ou menos aquilo não pode, dependendo da instituição. Isso é uma discussão que, nossa, a gente não vai ter fim aí, né, até estabelecer esses parâmetros, se é que vão ter. Mas, assim, o que eu chamo mais atenção é que eu acho que nós, enquanto professores, enquanto aqui debatedores, eu acho que para a gente a discussão até é maior do que essa questão, por exemplo, do uso, né? Olha, vai usar o site GPT, usou na prova, não usou para um trabalho. Eu acho que a contribuição, a riqueza é justamente essa. Como que as ferramentas podem contribuir para formar o cidadão, para afastar, por exemplo, essa questão da fake news, questão política, ou a questão que interfira. Eu acho que a gente tem um campo muito rico e, ao mesmo tempo, difícil de colocar aí os limitadores, de colocar aí também os pins, né? Cada uma das partes. Mas o uso do aluno, propriamente dito, no trabalho, na prova, isso aqui acaba sendo, acho que até o menor, viu, pessoal? Eu acho que o negócio é mais essa contribuição mesmo. De que forma? Como que a gente pode ajudar isso na sociedade, no impacto, isso, aquilo? Sem dúvida, sem dúvida. Theo, por favor, Theo. Oi, pessoal. Eu acho que tem gente na frente. Não sei se é a Daniela. Eu não estou vendo aqui, desculpe. Não, aqui na minha ordem é você mesmo. Depois a Daniela. Você mesmo, Theo. Então tá bom. Olha, prazer estar aqui, né? Muito legal o debate e as dúvidas, né, são também até incomodantes, né? Se é que existe, essa palavra não existe, né? Elas incomodam e apavoram, sem né? dúvida. Mas quero colocar algumas questões assim. Primeiro, eu acho que é óbvio que tem que ter regulação, né? Nenhuma indústria não tem regulação, né? Então, essa conversa de liberdade total, isso é coisa de ultradireita, né? E de extremismo que fazem retorção de argumento, né? Então, eles pegam um argumento e retorcem para dizer, inclusive, estão defendendo liberdade e tal, né? Então, mas eu acho que vai ter uma dificuldade com a ultradireita, assim, no mundo todo, de regular,
o espaço digital. Mas é importante construir governança sobre ele. E talvez uma governança que venha da sociedade civil também. Aí eu acho que o papel das empresas sociais e da sociedade civil também é importante. Essa regulação pode e deve vir pelo Estado, mas ela vem também pela sociedade civil. E globalmente é complicado porque a gente não tem uma governança global com instrumentos de punição, né? Então, se alguém não cumpre determinada regra estabelecida num sistema multipolar aí de poder, né? Como é que se coloca ali punições? É o que acontece com a governança global, com guerra, com uma série de outras coisas, né? Então, acho que tem um desafio aí. Esse é o primeiro ponto. Acho que o outro desafio também é a gente precisa repensar o que a gente chama de humanismo, né? Então, assim, qual é essa convivência com as máquinas, né? E qual é esse novo humanismo? Até porque Minas tem feito, né, Luciano, uma série de debates, tem publicado em busca do novo humanismo. Eu acho que esse humanismo vai nos convidar e pode até ajudar na defesa do meio ambiente do ponto de vista filosófico, assim, nos tirar do antropocentrismo que marca a evolução da cultura ocidental, da ideia de construir ciência, saber relevante, saber necessário para a mudança social, que é essa ideia de hierarquização do saber científico. A universidade é provedora disso, né? Então ela tem que existir, os intelectuais têm que existir, porque eles são importantes para guiar a sociedade e tal, e com o ser humano no centro, né? Então a gente vai lidar com máquinas muito mais inteligentes do que nós, né? Então isso eu acho que ajuda a relativizar a ideia de que o ser humano é o detentor, né, do centro de tudo, né? Eu acho que esse é um ponto. Em sala de aula também eu acho que, e na pesquisa, acho que a gente vai descobrir. O nosso papel já vem sendo reconfigurado, mas vários vão ter dificuldade, né? Aqueles que já não conseguem reconfigurar o papel como docente hoje, né? Aqueles que não conseguem trabalhar por projetos, com discussões, soluções, né? Aqueles que ainda dão aula a partir até de decoreba, de conteúdo, esses realmente agora vão sofrer um tsunami aí, porque vão encarar de frente isso, né? E eu acho que todo o sistema universitário precisa se repensar também. Essa é uma questão. Outra que eu não tenho resposta, mas eu acho que está passando despercebido, tá? É que não é unânime nem dada a ideia de que mais tecnologia melhora a solução de problemas complexos, a inteligência, seja a humana principalmente. Tá? E aí o problema é que o debate é muito polarizado. Então, as pessoas que abrem o debate dizendo assim, olha, mas também proibir não sei o quê, elas são pró-tecnologia. Geralmente, as pessoas estão estudando tecnologia, elas são pró-tecnologia por definição. Tá? E aí há uma dificuldade abissal de entender que telas são muito prejudiciais à aprendizagem humana. E tem muita pesquisa bem feita e de qualidade mostrando claramente que é. Tá? Claramente. Eu posso até pegar um livro e demonstrar para vocês. Com um professor da Academia Nacional de Ciências da França, com muita pesquisa citada, da OCDE e tal. Mas aí a gente vai debater, tem sempre alguém que tem uma pesquisa que nega, às vezes muito mal feita, aí estabelece a dúvida. E a mídia de negócio é terrível, tá? Porque ela não sabe lidar também com as questões. Então, ela demoniza ou santifica, assim, né? Mas o fato é, tem pesquisa sistemática mostrando, por exemplo, que crianças que ficam expostas a telas, tá? Mesmo com aplicativos educativos, elas reduzem a aprendizagem. Tá? Então, a gente precisa entender o que é isso. Né? E a gente não encara isso de frente. Eu não tenho visto resposta satisfatória. A resposta é sempre lateral e de alguém com uma adesão tecnológica de base. Assim. É alguém que tem dificuldade de lidar com o fato de que talvez a tecnologia seja muito ruim para a aprendizagem. Não consegue responder, então responde lateralmente. Assim. Coloca mais uma dúvida no debate, mas não responde. Aquela pesquisa que demonstra claramente. Eu estendi demais, né? Mas, por fim, assim,
a gente precisa discutir tudo isso. E eu tenho dúvida se a gente está construindo inteligência coletiva. Talvez o ChatGPT ele vai nos dar as respostas. E o desafio nosso, como educadores, é caminhar para capacidades e habilidades competentes de tomar decisões coletivas mais inteligentes que resultem em intervenções sociais, se é pelo Estado, políticas públicas, se são pelos negócios de impacto social, novas tecnologias e formas de atuar com negócios de impacto, que sejam efetivamente que ampliem a democracia, que ampliem a tolerância, a convivência, que ampliem o antirracismo, o antimachismo, a anti-homofobia, né? Então, isso eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que essas tecnologias elas são racistas por definição, tá? E é muito difícil limpar o racismo delas, tá? O racismo delas não é só adotar uma cartilha politicamente correta, não. É bem mais complexo do que parece. Então, acho que aí está o pesadelo distópico do futuro. Não é só o robô fazer melhor do que a gente. É o robô impor uma visão que vai ser totalitária, vai ser machista, homofóbica, racista, vai relativizar questões sustentáveis. Eu falei demais, desculpa, viu? Mas muito legal estar aqui com vocês. E parabéns por isso, pelo tema, que é essencial, né? Desculpa falar muito. Perfeito, Theo. Fazer um corte rápido aqui na conversa, pessoal, só para lembrar que temos só mais 5 minutinhos, tá? Tá bom, tá bom. Só um adendo, eu já chamo a Daniela também, que está na fila. Theo, concordo plenamente com você. Uma questão que sempre me preocupou, que eu sempre discuti, né, desde antes do ChatGPT, o Google, por exemplo, quando surgiu, pensando nessa questão que você falou, até que ponto estamos construindo inteligências coletivas. Com o Google, o aluno de qualquer nível, ele tem a sensação que ele sabe tudo. Isso é muito preocupante. Ele tem essa sensação, é só dar um Google, eu sei. Né? Isso não é um aprendizado, mas é difícil dissociar isso. Daniela, por favor. A meia provocação era muito nessa linha que eu ia falar, porque assim, eu dei mãe, professora, né, eu trabalho com projetos de impacto, eu coordeno o MBA em empreendedorismo social e negócios de impacto, tem mais 100 alunos, muitos deles relacionados com esse foco de impacto social e ambiental, lidando com problemas realmente muito complexos, né? E a gente tem muito essa discussão do que faz as pessoas se desenvolverem e chegarem a um lugar melhor na prática, né? Assim, para além do cabeção, para além do que se aprende e fica cognitivamente organizado na nossa cabeça, como que faz as coisas irem para a prática? E eu acho que esse é o grande pulo do gato, na minha opinião, porque assim, por mais que as informações venham do ChatGPT, do Google, de livros, como se aplica, e essa tomada de decisão que o Léo, que o Theo e o Luciano comentaram, é a grande mudança de chave. E isso só funciona com conectividade. É a troca entre as pessoas, entre as experiências entre elas, entre esse movimento que faz as coisas acontecerem. Então, assim, minha pós-graduação é assíncrona. Né? Inclusive, já está tendo uma discussão se ela tem que ser assim. Mas veio nesse movimento de vários cursos assíncronos surgindo, mas eu tenho alunos batendo na minha porta querendo interação. Então, eu tive que criar atividades extracurriculares que fazem essa conectividade que é essencial para eles. Hoje eu tenho programas de mentoria, hoje eu tenho aulas ao vivo, então o curso ele foi se moldando à necessidade desse aluno que não quer só ler um texto estático, que não quer só perguntar uma resposta do ChatGPT, que não quer só perguntar uma coisa no Google, porque essa informação não ajuda ele a tomar uma decisão. Né? Então, nesse processo de tomada de decisão, a conectividade é o que faz. E daí eu gosto muito do Steve Johnson, daquele livro De Onde Vêm as Boas Ideias, porque ele vai... Eu adoro esse livro, gente, ele é muito fofinho, muito leve. Ele vai contando historicamente vários momentos em que essa conectividade brilha na história da humanidade, o iluminismo, e assim por diante. E ele fala que as mudanças só acontecem em ambientes conectados, em que a conectividade acontece, e ele fala muito também desse processo da intuição lenta, né, que a gente não chega em soluções de forma rápida. Então, por mais que as tecnologias elas venham de forma muito rápida,
a compreensão delas. A gente tem o ChatGPT que dá resposta. Eu fiz uma reunião semana passada com um que dava que era resposta no chat para outra pessoa sobre um determinado negócio, era um chatbot de inteligência artificial. Fiz outro que era uma database de análise, gerava todos os gráficos. Você subia a database e a inteligência artificial gerava análise de dados, o que é super relevante. Tem um processo que a gente está fazendo aqui de transcrições, olha só que interessante. São entrevistas gravadas e daí tem essa cacofonia, né? A pessoa está falando e isso transcrito. E aqui a gente está usando o ChatGPT para transformar em um texto escrito, na linguagem regular de um texto escrito, e ele realmente está fazendo um trabalho assim, que se fosse uma pessoa fazendo, levaria horas de um trabalho chato, burocrático, exaustivo, né? E que o chat consegue resolver. Então, é realmente um paradigma bizarro essa construção de como chegar a esse processo, mas eu sempre coloco as ferramentas atrás do ser humano, né? Então todo mundo fala, porque as redes sociais, eu tenho que estar posicionado nas redes sociais, tem que estar posicionado nas redes sociais se fizer sentido para a sua prática. Porque o ChatGPT, eu tenho que estar com o ChatGPT. Você tem que estar no ChatGPT se ele fizer sentido para a sua prática. Qual é a sua realidade vivida e como que você aplica isso na sua realidade vivida para ele te ajudar, te fortalecer no seu processo de tomada de decisão, né? E daí acho que é um pouquinho da pegada que eu tento conduzir aqui com as pessoas que vêm falar desse assunto comigo, né? E de algumas discussões que eu já ouvi. E paro por aqui para a gente encerrar lá. Perfeito. E estamos fechando. Acho que só um comentário rápido, Daniela, sobre o que você trouxe da transcrição. Tem um aplicativo que faz isso já dentro do Zoom. Eu ainda não testei, mas teoricamente, eu sei que em inglês funciona, ainda não testei em português, mas para a gente que trabalha muito com entrevista, fazer a transcrição automaticamente é uma mão na roda, né? A gente usa muito o Otter, né, para fazer transcrição. O Teams já tem também, e faz em português também. Bom saber. As aulas do Teams são legais também. Eu não sei se a gente pode sair, mas eu só queria... Primeiro, a reflexão da regulação e o papel que a gente poderia continuar aqui, né, da Rede Academia ICE, nessa recomendação para as universidades. Mas eu queria trazer um ponto positivo para retirar os vieses, né, se a gente não cair daqui, né, em 2 minutos, mas que eu vi o Smithsonian Institute colocando à disposição da Wikipedia todas as informações que eles têm no acesso e como que eles estão usando inteligência artificial para tirar os vieses, criando um instituto na questão de gênero, recuperando toda a história e trazendo a questão de gênero em tudo que o Smithsonian... Que a gente estava no meio de um papo. Obrigada, Andréia. Vou passar para o Samir aqui, que vai tocar aqui nossa plenária. Samir. Bom, que difícil. Agora eu estou com o desafio de conseguir amarrar essa conversa. E eu vou começar a pedir, assim, eu sei que algumas falas foram cortadas no meio aí, conforme fomos abduzidos de volta. Na sala que eu estava, a Célia estava justamente falando. A minha sugestão aqui, que os nossos âncoras façam em 5 minutos, cada um apanhado de como é que foi a conversa nas suas salas, e aí depois a gente abre para mais últimos comentários e reflexões. Pode ser? Para seguir a mesma ordem que a gente teve nas apresentações finais, vou pedir para a Mari Regina começar. Obrigada, Samir. Então, deu vontade de ficar mais na sala para escutar os colegas com as suas experiências individuais e também, né, aí as contribuições do Fábio. Então, eu elenquei alguns pontos, né, da nossa conversa. Um dos primeiros pontos abordados foi nós cuidarmos com a questão das limitações da ferramenta, né? A ferramenta, especificamente, né, lá a gente conversou sobre o ChatGPT, ela tem essas limitações, e o Fábio trouxe uma questão que é que a ferramenta ela pode nos alucinar muito, porque ela traz na linguagem dela uma forma, né, de se expressar que parece muito correta, né? Mas quando a gente tem um certo repertório e faz uma análise, a gente vê, né, tradições,
dentro dela, e até mesmo questões assim que não são validadas, né, cientificamente. Então, esse olhar para a veracidade, né, esse olhar crítico para o conteúdo que vem, ele é muito importante. E ele traz isso, né, no contexto da sala de aula dele, utilizando a ferramenta para mostrar também tanto as limitações quanto instigar os alunos a perceberem como a ferramenta pode estar errada, trazendo, né, um cuidado maior com relação ao plágio. Né? Nós também conversamos sobre o fato de que essa ferramenta, é importante que elas sejam, essas ferramentas, né? É importante que elas sejam utilizadas de uma maneira complementar, mas nunca como sendo a única ferramenta, né? Em que o aluno fique dependente dela e deixe de desenvolver, né, outras habilidades, como, por exemplo, criatividade, né, entre outras aí. Então, para que, e até eu comentei de uma experiência que eu tenho utilizando uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de inovação nas aulas de empreendedorismo, em que eu, primeiro, né, de etapas dos eles pesquisarem em diversas fontes dentro de um roteiro lá que eu passo, e aí, depois que eles vêm para a sala com tudo pesquisado, e que eles fazem o processo de ideação deles, aí eu uso a ferramenta como um complementar mesmo, né? Também a colega trouxe a questão de ter a ferramenta como uma pesquisa preliminar, né? O início para você buscar fontes, saber para onde, né, você pode se direcionar. E o Fábio trouxe para nós também a importância, né, de a gente dar contexto quando a gente pede respostas, né, dar o contexto, e também para quem. Então, haja como se você fosse um professor do ensino superior da disciplina X que está falando para estudantes de graduação do primeiro período, por exemplo, né? Não foi esse exemplo que foi dado lá, mas eu estou dando aqui para contextualizar. E aí o Fábio também trouxe para nós um pouquinho de quais são as possibilidades do chat GPT, né? O que ele pode nos ajudar. Então, fazer resumo de texto, né? No caso da computação, criação e análise de código. Nós precisamos sempre ter um olhar dentro disso tudo, né? De sermos supervisores do que a máquina traz, que é um pouco do que a gente já comentou antes, são ferramentas, né, que podem nos ajudar a economizar tempo, dinheiro, e que a gente tem que ter clareza que ela não resolve tudo, e uma coisa bem interessante, que é mais longa, que a gente comentou também lá, sobre os prompts, né, e que o Fábio deu o nome de engenharia de prompts. E aí eu tenho um material que eu comentei com vocês na apresentação, que depois eu compartilho com vocês, que é 100 aplicações de inteligência artificial generativa, e lá tem também todas as indicações, várias indicações de prompt para otimizar a qualidade da resposta, que foi um outro ponto que a gente conversou no grupo. Não sei se deu o meu tempo. Sim. Tá justo. Obrigada, muito obrigado, obrigada ao Mari. grupo, foi bastante rico e deu vontade de ficar mais lá. Muito obrigado. Vou passar a bola agora para o Luciel e depois para a Andréa. Perfeito. Olha, foi muito rápido. Realmente seria necessário pelo menos umas 3 horas para a gente poder dar vazão a tudo que saiu ali. Vou tentar resumir o que foi dito, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente fez uma discussão um pouco mais filosófica até, né? Sobre essa questão de regulamentar, da necessidade de regulamentação, de impor limites, e questões, né, sobre que está diretamente ligado ao ICE, como evoluir a sociedade a partir do uso da inteligência artificial, de que forma a gente vai trazer essa contribuição para a sociedade, né? Então, a gente teve discussões aí, né, se não me engano, foi o Rafael que falou sobre
aquela história do artigo pioneiro do Bill Gates, né, falando que era o início da era da inteligência artificial, mas vem aquela questão, mas inteligência artificial para quê? Só faz sentido se for para melhorar a nossa vida em sociedade, para resolver problemas sociais, e não para enriquecer mais as empresas, né? Então, tem, antes de tudo, essa grande preocupação de usar a IA para gerar impacto positivo. Tá? Por outro lado, muitas vezes essa questão não... Essa conta não fecha, porque são tecnologias muito caras, tem corporações do porte da Microsoft investindo muito dinheiro nisso, e que está visando o retorno, claro, né? E aí foi lembrado pelo Douglas a questão o livro do Harari, quando ele aponta o risco grande de gerar um fosso muito maior, um fosso social e econômico. Algo que eu comentei, que nós já estamos vendo isso nas nossas salas de aula, entre alunos que estão já utilizando efetivamente a inteligência artificial e aqueles que ainda não usam, né? Isso fica claro até nas discussões. Ele, com o celular na mão, acessando o chat GPT, responde melhor ou até pergunta melhor sobre determinado tema. Já estamos vendo esse fosso iniciar nas salas de aula. Depois foi discutido também essa questão o Theo trouxe essa questão de que nós temos que repensar essa questão do que está sendo chamado hoje o novo humanismo, né? Convivência com as máquinas, e tentar repensar o nosso próprio sistema universitário como um todo, diante dessa transformação imensa. Eu acho que esse é um papel que o próprio ICE poderia, de alguma forma, conduzir. Reconfigurar o papel do docente, né? Aquele docente tradicional não tem lugar nesse mundo de hoje. Uma aula simplesmente expositiva é totalmente desnecessária. Nós temos que fazer projetos, ações, né? Uma outra coisa que o Theo levantou também, que isso só valeria uma discussão de um dia inteiro, né? Que as telas são prejudiciais à aprendizagem humana. Nós estamos, em muitos casos, com as crianças, principalmente, exagerando muito no uso das telas. E depois, se não me engano, foi a Daniela que falou por último, questionando também, né, fazendo um link com essa questão que o Theo colocou. Nós estamos construindo inteligências coletivas, a que ponto, né? E eu levantei a questão de que já o próprio Google, antes da IA, né, ser popular, o Google já dava para o aluno a sensação de que ele sabia tudo. Eu posso dar um Google aqui, eu sei tudo. É claro que ele tem acesso, ele não sabe, ele não aprendeu. E aí a Daniela trouxe essa questão de que, mesmo estando em um MBA assíncrono, ela sentiu a necessidade de criar conectividade, troca de experiência, que essa interação entre nós é essencial. É isso que nos faz sentir gente, né? Eu posso estudar por uma tela, por um livro, tal, mas nós temos necessidade desse contato, como esse que nós estamos tendo agora, né? Troca de experiência, interação, conectividade, network, por fim, né? Enfim, gente, foi algo muito rico, mas também muito, muito intenso e corrido. Seria muito interessante ter mais tempo para discutir tudo isso. Acho que mostra o tanto que nós estamos diante de um desafio imenso para todos nós. É isso, Samir. E você conseguiu, fiquei surpreso com a sua capacidade de síntese aqui, de realmente colocar em 5 minutos tudo que a gente falou na sala. Muito obrigado pela concisão. Andréa? Obrigada, Samir. Não sei se eu teria essa habilidade, mas tentarei aqui. Vou tentar, inclusive, ser complementar ao que veio. Acho que tem alguns elementos que casam até com o que a gente estava conversando aqui, que a Mari já tocou, o Luciel. Então, acho que de duas coisas, né? Acho que casando aqui até com o comentário do Olmos no chat, tem uma importância aqui da apropriação das pessoas na tecnologia, né? Que acho que é um pouco do que o Luciel trouxe. Então, acho que a gente fala, né? Desde a escola primária, graduação, pós, a importância da gente
trazer esse processo de não utilizar simplesmente a tecnologia, mas de criticar e apropriar-se dela para que haja uma criação de algo em cima daquela ferramenta. Então, acho que a gente tem visto esse potencial como ferramenta transformadora no caminho, e acho que é como isso pode levar também para as soluções e etc. Então, acho que esse é um ponto. Outro foi sobre desafios do NIS, né? Então, por que negócio de impacto tem uma dificuldade de acessar tecnologias e nessa exponencial também, o que aconteceria? Vai ter esse gap, esse ato? O Luciel adiantou aqui sobre custos. Sim, existe um custo, então eu estava até perguntando, em computação, né, ordens de grandeza grande, o tempo também é grande para você ter um produto maduro, né, dentro de um processo de aprendizagem de máquina. Isso leva tempo, tem um custo alto, e muitas vezes as startups que estão em nascente, com estágios menores, até para nascer e para continuar, elas não têm esse valor ali de capital para investir. Então, essa é uma das limitações, e o segundo ponto pode ser conhecimento também. Então, de entender que existem possibilidades a ser feito para que haja uma escala, ou enfim, uma entrega mais rápida, mais eficiente, que você ganhe ali para o seu corpo fazer outras atividades, né? Seu time, sua equipe tenha mais eficiência. Então, acho que esses eram 2 pontos complementares. Acho que casando aqui com esse processo aqui de eficiência, de oportunidade, eu vou trazer só mais um, que é o de regionalização e territorialização das soluções também, o quanto que é importante. Então, parte aí dos conteúdos que são gerados, parte das dificuldades que são postas no território. Então, existem especificidades para a aprendizagem de máquina que é importante trazer o que é desafio de um território, o que é desafio de um lugar, até porque, às vezes, o acesso à conectividade, acesso a infraestruturas básicas não existem. Como a gente pode se inspirar em outras soluções, em áreas transversais, para fazer isso acontecer. Então, seja como a saúde pública chega, seja, enfim, como é que a gente leva esses elementos aqui para fazer acontecer. E comentar, acho que até me veio aqui depois das falas, que é uma coisa que tem sido interessante aqui acompanhar, são os editais em que solicitam que os agentes não sejam um único submetendo em alguns dos editais. São editais que exijam que haja uma multiplicidade de perfil atuando. Então, para o processo de extensão, tem que ter uma startup, tem que ter uma corporação, tem que ter um acadêmico, tem que ter outro perfil, e você só submete a propositiva com essa composição maior, mais transversal, mais sistêmica. Então, isso tem sido interessante, exige um pouco aqui na partida, mas tem se visto um movimento aí de entrega e de soluções relevantes aqui para o campo, né? Então, aqui eu queria trazer esses elementos de forma sucinta para ficar aí também no tempo e ficar à disposição daqui para trocar em seguida. Excelente. André, muito obrigado também pelo poder de síntese aí. Acho que a gente conseguiu ter um gostinho do que foi a conversa nas 3 salas paralelas que nós tivemos. Eu queria agora abrir para últimos comentários urgentes, né? Quais são os burning issues aí, aquelas questões que precisam ser comentadas ou que ficaram ali no meio da frase quando a gente fechou as salas. Na sala que eu estava, como eu disse, a Célia estava literalmente no meio da frase. Não sei se Célia quer concluir o raciocínio aqui. Não? Beleza. Não sei se temos mais algum comentário urgente. Camila, quer comentar? Eu queria trazer a pergunta do Douglas, que a gente acabou passando por ela certamente, mas se alguém quiser comentar, ele colocou lá no começo, né? Que ele tem uma curiosidade de quem usa muito, em que contextos e quais ferramentas. Então, pessoal, não sei se vocês querem dialogar com isso. Muito bem lembrado. Bom, eu poderia falar o que eu tenho feito, né? Eu tenho feito muita experiência, praticamente, né? No sentido de fazer provocações para que o aluno, dependendo do nível que ele está, que ele utilize mais isso. Então, é lógico, é bem diferente falar isso com um aluno de mestrado ou de doutorado e numa sala de aula de graduação, de início de curso. Mas algo que eu tenho feito em termos de provocação na sala de aula, por exemplo, jogar uma questão ou determinado conceito, pedir que eles procurem esse conceito no ChatGPT e que depois a gente faça grupos de discussão.
porque aí entra naquela questão que foi mencionada lá da engenharia de prompt. De acordo com a forma que ele colocou a questão, vem uma resposta bem diferente, né? Então, a gente usa essas respostas que o aluno obteve para levantar essa discussão, e normalmente eles não chegam em um consenso, e aí, depois disso eu trago o conceito teórico, apresento os autores, e a gente questiona, olha, o ChatGPT não mencionou de onde veio isso, né? Mesmo que você peça que ele te dê a referência, nem sempre ele traz uma referência adequada ou correta. Às vezes ele inventa um artigo que não existe. Então, isso é muito interessante para despertar em alunos de uma fase inicial do curso, despertar também essa vontade de entender e, ao mesmo tempo, cuidado com o uso da tecnologia. Só Legal. Mais alguém quer trazer muito... um comentário rápido? Opa, fica à vontade, Fábio, por favor. Só compartilhando um pouco rápido, eu queria só falar um pouco que vai muito alinhado com o que o Luciel falou, que é trazer esse papel para o aluno na avaliação das respostas do chat. Tornar o aluno como se fosse o especialista daquele assunto, claro, baseado e supervisionado pelo professor, para que ele assuma o papel um pouco mais crítico mediante as respostas da ferramenta. E, a partir disso, ele avaliar, não só baseado nos prompts também, porque existe um propósito. Por mais que a gente melhore ao máximo os nossos prompts, o ChatGPT ele não pode ser utilizado para tudo. Então, como o próprio Luciel falou, as referências que ele traz são referências inventadas, na maioria das vezes, são inventadas, ou eles estão enviesadas, baseado no contexto que você criou na própria ferramenta. Então, criar esse papel crítico, e essa visão crítica do aluno em relação à resposta que a ferramenta traz, também cria o pensamento para o aluno que ele não pode simplesmente pegar as respostas e colar como se fosse a resposta para tudo, né? Como se o ChatGPT resolvesse tudo. E também os professores também utilizarem da ferramenta para criar questões mais profundas e contextualizadas, a fim de que façam realmente os alunos pensarem um pouco mais e ter um pouco mais desse olhar crítico sobre o assunto em questão. É mais compartilhar sobre isso mesmo. Ontem eu fiz, bem rapidinho para fechar, ontem eu fiz uns exercícios pensando em vocês, no nosso encontro de hoje. E eu pedi para ele listar perguntas profundas de nível... não foi profundas, perguntas de nível avançado para professores de ensino superior. Ele trouxe uma relação de 10 perguntas muito interessantes, realmente, assim, bastante profundas. Então, se a gente dá o contexto, ele ajuda... Exemplos, né? Esses dias eu precisava de exemplos de tipos de inovação. E eu não tinha tempo de procurar. E daí eu pedi exemplos, ele trouxe exemplos, assim, para cada tipo de inovação excelentes, sabe? E eu demoraria um tempão para pesquisar e classificar, sabe? Então, pode nos ajudar bastante em alguns casos. O poder de síntese, de organização da ferramenta é fantástico. Isso nos ajuda muito. Gente, eu queria falar, então, aproveitando a fala do Luciel, eu não sei o que o Emanuel vai trazer, eu queria sistematizar um pouco o que eu estou ouvindo, assim, acho que são várias frentes que a gente está lidando aqui com a tecnologia e com a área de educação superior, né? Eu acho que tem a inovação na própria universidade, então tem aquelas, né, tem o EAD, tem uma parte de tecnologização da própria universidade, né, do próprio ambiente universitário, que eu acho que o Theo trouxe isso, né, num comentário do chat, então, mas tem dentro da sala de aula também, né, então, e tem também dentro da extensão e como a própria universidade pode lidar com o seu entorno também, e pode trazer soluções, e pode acessibilizar melhor, né, questões. Então, eu acho que assim, tem várias vertentes em que a inteligência artificial e a tecnologia está surgindo, e, de certa forma, esse é um momento de repactuar a educação, é um momento de repactuar
a atuação do professor, é um momento de repactuar a atuação da universidade, né? São nesses momentos em que vem muitos desafios, mas vem muitas oportunidades também, né? Se recolocar. Eu acho que a gente também, aqui, nosso grupo, pensando em inovação social, pensando em impacto positivo, como a gente pode utilizar essa maré em que tem bastante gente surfando e com muitas dúvidas e com muitos desafios, e como a gente pode utilizar essa maré para trazer soluções que, de fato, incorporem o impacto positivo que a gente quer gerar, seja no ambiente da universidade, seja no ambiente da sala de aula, e seja no ambiente em que a própria universidade está inserida, que é o próprio ecossistema dela, né? Então, eu acho que traz essa potência, que eu acho que todo mundo muito instigado para falar, para comentar, para se adicionar ali, porque eu acho que esse é um momento privilegiado, assim, de desafios, mas também de uma oportunidade muito grande para todos nós aqui. Então, esse momento de empoderamento, ele é muito importante para a gente voltar para as atuações, para as salas de aula, e realmente trazer essa vertente de educação transformadora, de inovação social, de impacto positivo que a gente quer gerar aí, no mundo, né? E o nosso locus da educação com relação a isso. Emanuel, e aí depois a gente vai precisar fechar, e Camila vai fazer, então, esse nosso fechamento aqui. Vou tentar falar em um minuto. Só eu acho que é uma questão urgente, né? Como o Samir colocou, provocado aí pelo comentário do Fábio, né? Fábio disse para colocar os alunos para criticarem a resposta do ChatGPT, e eu acho que esse é o ponto chave, né? Crítico, para falar de criticar, o ponto crítico da educação hoje, que é a questão do pensamento crítico, né? Eu já dei uma vez uma disciplina de pensamento crítico, e é incrível como, em todos os lugares, não só na universidade, né, as pessoas estão carentes da capacidade de criticar, né? E botei os alunos para avaliar criticamente um artigo, e o pessoal disse, se ele é o doutor pesquisador, ele sabe mais do que eu, né? Então, quem sou eu para discordar do que está escrito no artigo, né? E esse era o princípio da aula, de dizer, a gente tem o direito de pensar diferente, né? Ter opinião diferente. Então, me parece que essa é uma questão urgente mesmo, que o Theo coloca tanto aí, né? Fortalecer a capacidade de pensamento crítico. Mas para animar a gente não sair muito desanimado, eu lembro que eu li um texto do Carl Sagan, de muito tempo atrás, falando da tecnologia e da educação, né? Há, sei lá, 30 anos, eu acho. Ele disse que quando os livros foram inventados, né, naquele tempo lá do Gutenberg, da imprensa, teve um protesto de professores de escolásticos lá, porque os livros iam acabar com a profissão de professor, né? Porque aí não ia precisar mais de professor, já que tem livro. Aparentemente, os professores sobreviverão aos livros, e eu acho que os professores sobreviverão à inteligência artificial. O que a gente precisa fazer de tempos em tempos é repensar o papel dos professores, né? E nesse artigo, Carl Sagan diz o seguinte, que o arranjo mais fundamental da educação é um banco, um mentor e um aprendiz, né? E hoje a gente parece que a gente está carente de bancos e mentores e aprendizes, com um excesso de outras ferramentas, né? É isso. Excelente, Manuel. Márcio, vi que você levantou a mão, um comentário breve. 10 segundos. 10 segundos. Oi, pessoal, desculpa, eu não acompanhei tudo, problema de rede aqui, mas, enfim, eu pegar as observações que está aí. Eu confesso a vocês que eu estou super incomodado com essa questão, até as reflexões que a gente está tomando, porque eu fico muito preocupado quando a gente surfa na maré. Eu não sei onde essa maré vai me levar, eu não sei onde... eu acho que esse pensamento crítico ele não tem que ser necessariamente sobre o que a resposta do chat GPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial vai nos dar. Eu acho que a principal reflexão é sobre o propósito. Por que eu estou usando isso? Né? E aí, Mari fez uma observação, por exemplo, que eu posso usar o chat GPT para construir uma apresentação linda e maravilhosa. O que eu vou estar ganhando com isso? Qual é o propósito de fazer isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que questionar um pouco antes, né? O que aqui em Pernambuco, a gente tem, alguns governos atrás tinham um hábito para proteger a orla, né, da maré, né, de construir diques para evitar que o mar avançasse, né?
Então, não estou dizendo que essa é uma solução perfeita, mas talvez a gente precise refletir um pouco antes disso, né? E pensar um pouco nos propósitos, né? E a gente entender que nós não somos seres humanos e o nosso desenvolvimento ele não passa só pelo uso da tecnologia, né? Nós temos um desenvolvimento integral que passa por muita coisa que não vai estar na inteligência artificial. Então, eu me sinto leigo ainda no assunto, mas bastante incomodado com essa questão desses propósitos e, enfim. Então, eu acho que isso é uma questão urgente e deveria ser colocado logo no começo, né? Mas aí, pelo menos, a gente tem com que quebrar a cabeça a partir daqui. Um beijo para todos. Só para fechar, Samir, eu decidi fazer um penteado igual o seu, viu? Estamos combinando. Obrigado, Márcio. Eu acho que você traz uma palavra-chave aí, que é o incômodo, né? E tivemos não só um número grande de participantes, como uma participação muito ativa de todos, acho, na conversa de hoje, o que foi excelente e é fruto, eu acho, desse incômodo. Eu queria compartilhar duas coisas antes de passar a bola para a Camila fechar. A primeira é que um convite para que essa conversa continue, já que estamos falando de tecnologia, na nossa plataforma, que é uma forma da conversa continuar ali assincronamente, nos tempos que cada um consegue, nas horas que cada um consegue. Oi, eu acho que ele travou? Travou para mim aqui. Travou. Parece que sim. Que pena, ele tem duas informações importantes. Acho que, enquanto a gente espera o Samir voltar, gente, porque ele vai trazer, então ele estava trazendo a comunidade temática, ele volta, ele traz detalhes da comunidade temática, que é um lugar bem bacana para a gente seguir essa conversa. Acho que ele voltou. Oi. Então vai, Samir, voltou, vai lá. Desculpa, foi para dar um suspense. Não, eu compartilhar uma notícia com vocês que no último ano, praticamente, venho acompanhando as comunidades temáticas, mas vou me desconectar desse papel, continuo conectado com o ecossistema e com a disseminação de conhecimento nesse ecossistema, né? Estou responsável pela área de treinamentos da Latin Impacto, que é uma organização que promove essa agenda na América Latina, e vou, por uma demanda aí para aumentar minha dedicação a essa iniciativa, vou tirar o pezinho aqui das comunidades temáticas e do programa Academia ICE. Queria agradecer muito ao ICE, ao time do programa Academia especialmente, e, claro, a todos vocês aí pelo que a gente vem construindo ao longo desse ano, e espero continuar conectado com todos aí. Super obrigada, Samir. Para nós, assim, a gente entende, claro, sempre, mas foi uma parceria muito bacana. Eu quero agradecer você a todos os inputs, a todas as pautas, a todas as tendências que você trouxe aqui para ajudar a gente a construir esse universo da Academia ICE, que busca sempre, gente, trazer esses temas inovadores, esses temas tendências e colocar aqui na mesa para a gente conseguir construir juntos as melhores respostas, né? Tendo sempre esse olhar de sistema, esse olhar sistêmico, para que a gente possa avançar nas discussões. Então, Samir, super obrigada. Ele não estará tão intensamente na academia, mas estaremos muito próximos, porque o Samir vai tocar uma agenda paralela nossa dentro da Latin Impacto. Espero que a gente possa fazer muitas trocas de conteúdo, muitas formações na temática de Venture Philanthropy. E aí eu aproveito para finalizar aqui com uma notícia que eu achei muito legal. A gente vai conduzir, gente, a gente vai ter a oportunidade de ter o Otto Scharmer nos dias 15 e 16 de agosto, aqui conosco na equipe CE, e eu quero promover um encontro dos professores da academia com o Otto, para a gente ter uma manhã, uma tarde, eu ainda não desenhei isso, mas eu já queria dar essa boa notícia, porque se liga muito, né? O Otto Scharmer, o criador da Teoria U, que a Teoria U fala dessa integralidade de que tanto a gente falou hoje na nossa conversa. Então, ele fala da gente passar por um caminho tendo a cabeça aberta, o coração aberto e a vontade aberta, que a Mari Regina trouxe lá no começo, que é o sentir, o querer e o pensar, né, em termos de evolução desse ecossistema, olhando para o território. Então, ele dialoga completamente com aquilo que é muito caro para o ICE, com aquilo que a gente fala aqui, com essa oportunidade enorme de ter o Otto Scharmer, aí, o criador da Teoria U, com a gente. Então, duas notícias. Uma, que no dia 15 e 16 de agosto eu vou entender ainda que data que a gente vai estar meio período com ele, e aproveito para contar
que o nosso próximo encontro será o Encontro Nacional do Programa Academia ICE, que será no dia 23 e 24 de agosto. Em breve vocês receberão notícias sobre isso, mas antes, já avisando que nós enviaremos o monitoramento 2023 para vocês nos ajudarem a fazer esse olhar, essa fotografia do campo da academia no Brasil e quais são as disciplinas, os professores, o que temos em ensino, pesquisa e extensão, para que a gente possa, então, continuar a seguir, olhando de forma estratégica, a partir das evidências do campo, os caminhos que a gente tem que seguir. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos e todas. Estamos terminando com 4 minutos de atraso, eu peço desculpas, mas nós seguiremos promovendo esses encontros academia para que a gente tenha sempre esse espaço de disseminação e debate. O Encontro Academia, o Encontro Nacional do Programa Academia será online esse ano. Tá bom, pessoal? Então, agradeço muito, espero que todos e todas tenham uma ótima tarde e espero que todos tenham saído provocados. A avaliação está aqui no chat, a avaliação do encontro e também para deixar aí, contribuir para ideias para o próximo encontro. Só esse último recado. Desculpa, Camila, pode terminar. Imagina, perfeito. Colaborem aí, gente, está no chat, é isso. Obrigada a todas e todos. Obrigado. Luciel. Boa tarde. Tem gente pedindo que quer entrar naquele grupo de WhatsApp do AI Academia. Eu já coloquei o link aí. Vou colocar de novo. Coloca de novo que eu vou pegar aqui. Estou colocando no fechinho aí. da sala. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Coloca de novo também, Luciel. No nosso e-mail a gente pode enviar. Tá, já ou lá no coloquei WhatsApp. aí. Tá, perfeito. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Obrigada, Ok, Emanuel. muito obrigado. Boa tarde, Obrigada, boa noite Maria para Regina, todos. Luciel e André. Obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima. Opa! Você colocou o pessoal na sala? No waiting room? Ah, boa. Muito bom. Podemos falar? Podemos. Sempre aquele medinho. Eba, parabéns! E aí, Carla, o que achou? Adorei nessa internet. A Thaís está lá embaixo, está melhor, né, Thaís? Não, aqui está muito ruim também. Aqui tá... Teve uma hora que eu caí enfim, mas faz parte. Por isso que eu fiquei em casa. Eu estava morrendo de medo. Quando eu escutei a Aline falar quinta-feira, a internet está oscilando, eu fiquei em casa hoje, que eu falei, gente, eu fico muito nervosa quando eu estou pilotando uma reunião e a internet não funciona. Socorro. Você está certa. Certíssimo. Mas, gente, parabéns, foi muito bom. Foi muito bom, parabéns, Thaís. Acho que eu quero relevar que você trouxe esse tema, falou, a gente tem que fazer esse tema. Foi super legal, parabéns pela escolha dos 3. Acho que a Andréia dialogou, assim, a Andréia é incrível. Os outros 2 também, acho que foi super redondo o debate, o fluxo de conversa foi ótimo. E, gente, a gente teve 48 pessoas, porque a Thaís me disse que ano passado só tinha 30 nos encontros, eu estou bem feliz, mas a nossa meta é chegar a 100 professores. Eu quero fechar a Encontro Academia com 100. Thaís e Gabriel? Vamos tentar. É nosso. Muito bom, gente. Muito bom. Então, só Thaís e Gabriel, eu vou mandar para vocês aqui um textinho, as anotações que eu escrevi. Super importante amanhã, a gente mandar um e-mail de agradecimento para toda a rede. Já põe amanhã ou quando der, gente. Amanhã eu estou sendo muito tratorzão. Quando a gente conseguir gravar, né, fechar os vídeos, gravar, não vamos esperar a newsletter, vamos mandar um e-mail de agradecimento para os inscritos na Rede Academia e para os professores do Universidade Mais Engajadas, com um textinho pequenininho, vou mandar para vocês esse texto, uma síntese do que a gente falou, e os links dos vídeos, tá bom? E, Gabriel, também super importante a lista de presença, tá? Camila, eu pedi para o Gabriel também, aproveitando que ele estava no evento, para ele ir sistematizando algumas coisas. Então, ele também vai salvar lá no nosso Google Drive. Aí ele pode também contribuir com alguns trechinhos do textinho que você mandar.
que eu faço? Eu mando para vocês por Zap ou salvo em algum lugar, hein? Manda por Zap que o Gabriel já coloca no dele aqui e já junta tudo. Pode ser, Gabriel? Pode ser. Tá bom. Sucesso, pessoal! Muito bom. Parabéns. Até mais. Até mais. Obrigada, Carla. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Thaís. Até amanhã. Até. Beijos.